A Lava Jato não mexeu apenas com corrupção brasileira. Ela pegou empresas gigantes como a Petrobras e a Odebrecht. E adivinha? Essas empresas possuíam ações negociadas nos Estados Unidos e investidores americanos colocaram dinheiro nelas. Se a corrupção afetou o valor dessas ações, esses investidores sentiram no bolso. Então, para os Estados Unidos, isso não era apenas um problema da política brasileira, era dinheiro de cidadãos americanos indo para o ralo. E onde essas investigações podem colidir com os ministros da Suprema Corte? Bom, o STF tomou decisões que anularam condenações, esvaziaram provas, perdoaram acordos de leniência e basicamente enterraram a Lava Jato. Para os investigadores americanos, isso soa assim: vocês atrapalharam investigações que poderiam recuperar dinheiro e punir os responsáveis por prejuízos que saíram dos nossos bolsos. E o entendimento é o seguinte: se as investigações da Seção 301 nos Estados Unidos entenderem que houve prejuízo financeiro a investidores americanos e que autoridades brasileiras, incluindo os juízes, agiram de tal forma que protegesse corruptos ou dificultasse a investigação, a Magnitsky vai comer solta. Por que não? A lei não é aplicada apenas para violadores de direitos humanos, mas também para corruptos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Agora vem cá, só imagina aí um cenário hipotético, tá? De que os Estados Unidos tiveram acesso a relatórios que mostraram que no final de 2018, as matérias do Brasil eram assim: a mesada e o silêncio de Dias Toffoli. Às vésperas de sua posse como presidente da Suprema Corte, a revista Cruzoé revelou que o ministro recebia R$100 mil todo mês em uma conta no Banco Mercantil. O dinheiro era repassado pela mulher dele, Roberta Rangel, dona de um escritório de advocacia com causas vultuosas nos tribunais de Brasília. Tá, isso foi em dezembro de 2018, porque em fevereiro de 2019 a Lava Jato estava chegando onde? Nos escritórios da Guilmar e da Raquel, esposas de Gilmar e Dias Toffoli. Você não lembra das matérias? Receita Federal mira em esposa de Toffoli e ministra do STJ. Roberta Rangel e Isabel Galotti compõem lista de 134 agentes públicos que são alvo de investigação. Gilmar é alvo de investigação da Receita Federal e pede providências a Dias Toffoli. Então, essas duas matérias são de fevereiro de 2019. E você sabe o que aconteceu no mês seguinte? Em março, o Toffoli abriu de ofício o inquérito das fake news para apurar fake news contra a corte. E você sabe o que aconteceu em abril? STF censura sites e manda retirar matéria que liga Toffoli a Odebrecht, o famigerado amigo do meu pai, publicada pela mesma Cruzoé. E os sites e as matérias foram censuradas dentro do inquérito das fake news, que não tinha como alvo imediato os bolsonaristas, mas sim impedir que as pessoas falassem sobre as investigações da Receita Federal em cima dos ministros e da delação do Marcelo Odebrecht, que citou o Toffoli, além, claro, dos escritórios de advocacia das esposas. 6 anos depois, esse inquérito ainda existe, tragou bolsonaristas e permanece em sigilo sem nenhum tipo de conclusão. Democracia. E galera, eu não tô aqui fazendo nenhuma ilação. Eu tô contando o que aconteceu e o que a imprensa documentou. Isso faz parte da nossa história e mostra o início de muita coisa. Mas tá, voltando aqui à Seção 301. Pra ninguém achar que eu tô maluca, vocês lembram da carta do Trump, né? Lá ele deixa claro que ele mesmo havia determinado a abertura de uma investigação na Seção 301 em cima do Brasil. E quando anunciadas as investigações de forma oficial, o Departamento de Estado americano deixou bem claro que não eram apenas violações de direitos humanos que seriam investigados, mas também a interferência no combate à corrupção. Você quer mais claro? Porque sim, dá para deixar mais claro. Olha só o que eles colocaram nesse documento. Estaremos investigando a fiscalização anticorrupção. As falhas no Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção e de transparência levanta preocupações em relação às normas relativas ao combate ao suborno e à corrupção. E aí vocês me contam, quem foi que anulou o acordo de leniência da Odebrecht? Quem anulou o acordo de leniência da JF, que levaram os irmãos batistas a se sentarem novamente junto ao Lula? Quem anulou as provas da Lava Jato? Vocês sabem? Então, os Estados Unidos estão investigando.
Para quem ainda não sabe, pode ser que a resposta venha da gringa. E sobre como a corrupção pode influenciar dentro dos Estados Unidos, eu te dou um exemplo que vai fazer você entender tudo. Se a Odebrecht paga propina num processo de licitação no Peru e por causa disso eles levam a licitação, como vimos em dezenas de casos dentro do Brasil, porém, do outro lado existir uma empresa americana concorrendo que perdeu a licitação por atos de corrupção praticados pela Odebrecht no Peru, isso é uma prática desleal de concorrência, passível de sanções, tanto no momento em que a prática de corrupção foi cometida, quanto nos esforços para abafar o caso, como aconteceu no Brasil. E só porque eu mencionei o Peru, lá o ex-presidente foi condenado à prisão justamente por um caso envolvendo a Odebrecht na Lava Jato. E vocês vão lembrar que o Lula mandou um avião da FAB, pago por nós, para buscar a esposa do cara, Nadine, que também foi condenada. E aí o Lula impediu que ela cumprisse a pena dela. Respeite a soberania, o Lula disse. Há uns vídeos atrás, eu disse que eu acreditava que nenhum ministro gostaria de ter os Estados Unidos revirando as suas vidas financeiras para saber de onde vem o dinheiro que deu origem a seus patrimônios. Até porque nos Estados Unidos não tem um COAF que um ministro pode mandar paralisar. O negócio é bem mais amplo que um COAF e sem nenhum tipo de freio político. Trump vem de forma reiterada deixando claro que ele acredita que no Brasil existe uma tentativa de impedir que o Bolsonaro concorra às eleições num processo completamente antidemocrático, digno de ditaduras. E Trump também deixou claro que quer punir os que ele considera ditadores. E para isso, os caras estão buscando embasamento para suas decisões. E já dizia aquele velho ditado popular, né? Quem procura, acha. A ver se essa máxima vai se manter nessas investigações feitas pelos Estados Unidos na seção 301. Para encerrar, o Metrópolis revelou que o apartamento do Barroso nos Estados Unidos, que custa 22 milhões de reais, foi pago à vista, em cash, sem nenhum tipo de financiamento. E a Andresa Matais, a autora da reportagem, disse que achou estranho o ministro ter dito que o apartamento havia sido comprado na planta antes dele virar ministro, mas que documentos mostram que ele foi comprado depois que o Barroso já ocupava uma cadeira de ministro da Suprema Corte. E eu não entendi o porquê dessa contradição, porque quem não tem 22 milhões parados numa poupança? Nada a ver isso aí. Mas, caso o Barroso seja sancionado, sabemos o tamanho da dor que ele pode sentir. A dor que qualquer um sentiria em perder um apartamento de 22 milhões de reais. Cara, é sério, eu não consigo imaginar. O coração já até dói. E ontem parece não ter sido um bom dia mesmo para o ministro Barroso, já que no mesmo dia que foi revelado que o cara comprou à vista um apartamento de 22 milhões de reais, o que contrasta muito com o discurso do Barroso sobre a desigualdade social. Ainda temos problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Segundo a Oxfam, 6 pessoas no Brasil, 6 pessoas mais ricas, têm a riqueza de metade da população brasileira. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar. É aquele negócio, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.